Muito bem, nós vamos passar para a última palestra do dia. Vamos fazer sorteios aqui antes de iniciar a palestra, então, para vocês, ok? E temos como assunto execução antecipada da sentença penal condenatória. Convido para vir ao palco o Dr. Nidal Hamad. Pedi para o senhor fazer a entrega dos livros, então? Vamos fazer o sorteio? Pode ser agora? Sim, vai ser agora, vai ser, porque no final eles saem correndo. Então nós temos aqui o sorteador, a Lu já fez o sorteio de um dos livros, é o número 457, Henrique Luca. Só vai levar se estiver aqui, senão a gente ressorteia, ok? Não está? Então vamos lá novamente. Número 778, Meirilene Alves Fernandes. Está lá, está vindo. O Dr. Nidal vai fazer a entrega. Mais um livro e depois também tem uma bolsa de estudos, ok? Número 650, Luana Squats Damascena. Luana Damascena, está aí? Então vamos ressortear. Infelizmente tem que estar aqui dentro, ok? Número 151, Bruno Dutra Alvim. Bruno Dutra Alvim. Não? Então vamos de novo. 876, Pietra Cheque Hadi. Pietra Cheque Hadi. Está aí? Pode vir buscar. E agora uma bolsa de estudo. O Centro de Ensino Integrado Santa Cruz, o SEISC, concede uma bolsa de estudo integral para cursos preparatórios para a OAB ou cursos oferecidos pelo SEISC. A validade é 12 meses a contar da data presente. Vamos lá. A Lu vai pegar o sorteador de novo. Vamos ver quem ganha a bolsa de estudo. Número 574. 574. Keila Monique Vieira Alves. Está aí a Keila? Está vindo lá. Tem mais? Deu? Deu daí. Obrigado, Lu. Gente, hoje tem a festa de abertura da jornada. Acontece na Harley Motor Show. A partir das 22 horas, ingressos R$ 45,00, ingressos antecipados na secretaria do evento. Para grupos, consulte vantagens, ok? Hoje, então, a festa de abertura, 22 horas, inicia. Também tem um recado para vocês fazerem a carteirinha do estudante na secretaria do evento. É gratuita para fazer a carteirinha. Quem quiser fazer, só se dirigir, então, à secretaria, ok? Dr. Nidal Hamad, mestre e especialista em Direito, assessor jurídico do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, professor de Direito Penal e Processo Penal da graduação e pós-graduação da Unisc, Universidade de Santa Cruz do Sul e curso preparatório SEISC de Santa Cruz do Sul. Senhoras e senhores, Dr. Nidal Hamad. Vai lá, vou falar. Tá bom. Bueno. Boa noite àqueles a quem, ou boa tarde, final de tarde, a quem não estabeleci contato ainda hoje. Me permita a informalidade, que é assim como me apresento, como eu inicio as minhas aulas, tanto na graduação quanto nas aulas transmitidas via internet. E, primeiro, um agradecimento especial pela organização, por terem me convidado, e me senti honrado com o convite.
Há muitos anos atrás, a gente ouve falar da Jornada Internacional de Gramado, e na vinda para cá, eu fiquei imaginando, poxa, hoje eu estou participando da Jornada Internacional de Gramado. Saudar a vocês, que responsabilidade fechar a noite depois de vários palestrantes com tamanha envergadura e tamanha competência. Um agradecimento especial aos meus alunos, que eu sei que vieram. Esse foi combinado, gente, foi torcida organizada, tá bom? Um agradecimento também especial. Cara, como é que tu vai vir para Gramado dar uma palestra e como é que tu vai noticiar isso para a esposa? É impossível. Eu disse, vou fazer uma palestra em Gramado. Quando que nós vamos? Foi bem assim, mais ou menos assim. Um agradecimento especial para minha esposa também, que está aqui participando, que está aqui prestigiando e que me aguenta ao longo desses anos que nós estamos juntos. Vim palestrar e conversar com vocês e ver essa imensidão de pessoas, essa imensidão e eu soube agora, me informaram que vem gente de todo o país. Já sei que tem gente do Amazonas, já sei que tem gente do Espírito Santo, já abracei gente, várias pessoas. Cara, como é bom ver isso. Tu, olhando esse mar de gente, tu renova as esperanças que as coisas podem funcionar. Por que eu estou falando isso de início, né? Porque a gente vive num estágio atual agora um tanto quanto de insegurança. E eu não falo só em insegurança em termos de o aspecto social, o aspecto de violência, mas até mesmo a insegurança jurídica, insegurança política. A gente não sabe o que vai acontecer. A gente está em clima de Copa. Que clima de Copa? Quando vocês se deram conta, tem jogo, não vai ter jogo, a gente não sabe mais. A gente está num momento que a gente está, cara, meio que assim, as coisas estão acontecendo e nós estamos observando e nós não estamos, parece que nos ligando muito, né? E isso é o retrato atual da nosso contexto histórico. Vivemos momentos complicados, difíceis, e, cara, quando chamam o direito penal para solucionar problemas é porque nós falhamos em todos os sentidos, em todos os aspectos, em todas as searas. O direito penal, às vezes, quando é chamado para ser a solução do tal problema, porque todas as outras searas falharam. E aí a coisa fica um tanto quanto... a gente fica frustrado com isso. O direito penal, sim, ele funciona, mas ele não pode ser a primeira ratio. O direito penal deve ser a última ratio. E nós temos observado que, em determinados contextos, acham que o direito penal vai funcionar para amenizar ou para diminuir a criminalidade, para diminuir os índices de violência. E não é bem assim que funcionam as coisas, não são bem assim que funcionam as coisas. Contribui, é claro, mas, cara, não joga todo nas costas do direito penal a solução para os teus problemas, que não vai ser. É muito fácil tu pegar e, dali a pouco, ao invés de você adotar políticas públicas adequadas para melhorar a vida das pessoas, de você pegar e editar uma lei aumentando a pena de um crime. Ou, dali a pouco, tornando um determinado crime um crime passando a ser hediondo. Ele soa mais bonito no teu ouvido, ele soa melhor no teu ouvido. E aí, aqueles problemas que efetivamente estão lá presentes, eles não são tratados de forma efetiva. É uma forma de maquiagem, muitas vezes. Isso não vai ser a solução. Pode melhorar um pouquinho, mas não é a solução. Nós estamos num estágio atual que a gente meio que banalizou a violência. Você não se impressiona mais com as coisas. Você não se impressiona mais de ver pessoas sendo alvejadas. Você ouve a notícia, tem uma bala perdida que pegou e atacou e atingiu uma determinada pessoa, tu tem aquele impacto inicial e depois deu. Porque isso são notícias reiteradas. São notícias que você ouve praticamente todos os dias. Chega um dado momento que você, de novo. E aí tu vira e vem uma outra notícia e assim reiteradamente acontece. Chegou a um tal ponto de eu ver isso em televisão, num cara tirando selfie com um corpo morto. Tá o cara, faz pose, tá o cara morto. Né? Banalizou. Há uma banalização da violência. E isso está incrustado, inclusive, dentro da nossa sociedade. E aí tu chama o direito penal como forma de solução para o problema. Cara, mas não é.
O problema é muito mais complexo do que isso. E aí, eu já entrando no tema, quando a gente fala em execução antecipada da pena, foi uma decisão, e eu já vou antecipar, eu sou do Ministério Público, não é que eu não simpatize com essa decisão. O problema é a forma e os fundamentos que foram utilizados para essa decisão. Isso que preocupa um pouco a gente. Eu posso dizer que, que para mim não é novidade a tal da antecipação da execução da sentença penal condenatória, porque eu tenho vários apenados, várias pessoas cumprindo pena lá no Presídio Regional de Santa Cruz do Sul, que começaram a cumprir pena no primeiro minuto que cometeu o crime, desde a prisão em flagrante, ficou lá. E eu trabalho na execução penal, a promotoria que eu trabalho é a promotoria de execução penal. E eu posso pegar e enumerar pelo menos uns 10 casos em que o cara cometeu o crime, foi preso em flagrante, está lá, e foi condenado. O problema não é a execução antecipada da sentença, o problema é tudo aquilo que gira em torno dessa decisão e de outras decisões. Isso é paradigmático. Eu acabei escolhendo esse tema porque ela me permite eu transitar em outras situações que têm acontecido, a outras decisões que são preocupantes. Quando você pega uma decisão de um STF, onde uma das fundamentações é para dar efetividade ao processo, uma outra fundamentação é porque tem que dar a sensação para a sociedade de que a justiça foi feita, ou porque eu quero que meus filhos cresçam e não tenham esse ambiente de violência, aí tu começa a se preocupar, porque isso não são fundamentos jurídicos, não são fundamentos que vão sustentar uma decisão do maior tribunal, do tribunal mais relevante dentro do nosso contexto jurídico. Isso preocupa um pouco. Então, não é o fato de você falar em antecipação da execução da pena, porque isso, em outras palavras, até acontece. E o que me preocupa é que isso virou regra. Virou regra, e toda privação de liberdade que vira regra é preocupante, né? E aí tu começa a perceber que também o judiciário está se concentrando nos efeitos do problema do que na causa. Está, na verdade, seguindo o mesmo caminho dos outros poderes, porque eles não tratam da causa, estão tratando dos efeitos. Já começar, nós somos um país, estatisticamente falando, do quarto ou quinto país que tem mais maior massa carcerária. Nós estamos falando em quase 600 mil pessoas encarcerados, boa parte presos provisórios, 50% da massa carcerária são presos provisórios, estatisticamente falando, aproximadamente para mais ou para menos. E cada preso ele custa para nós R$3.000. Para ti, para mim, para a Dai. Custam para a Jéssica, custam para nós R$3.000. Para o Adrian, para o Francisco, eles custam praticamente para nós R$3.000. Isto representa, gente, R$1,5 bilhão por mês. Mensais, né? É um custo extremamente elevado. E tu começa a ouvir a notícia que nós precisamos construir mais presídios. Eu vou dizer para vocês, ainda que nós construímos mais presídios, nós vamos ter que construir mais depois. Porque tem gente na fila para entrar. Tem um monte de mandado de prisão para ser executado. E às vezes não se executa porque não tem onde colocar. Eu já trabalhei na promotoria de execução criminal, onde eu fiz uma promoção de livramento condicional, sabendo que o cara, dali a pouco, esse vai me pegar e vai voltar a delinquir, mas eu precisava abrir espaço para o outro, que está para entrar. Quer dizer, é um ciclo vicioso, é uma movimentação carcerária sem fim. Tu pode construir mais um presídio. Nós construímos lá na região de Santa Cruz do Sul, mais um presídio já está lotado, a próxima lotação. Isso é lotado porque nós estamos segurando. Quer dizer, ainda que tu faça a construção do presídio, pode amenizar. Mas o problema é que isto pegar e buscar, analisar a situação, buscando solucionar os efeitos, depois que as coisas aconteceram. E eu vou te dizer, geralmente, quando tu vai buscar a solução depois que acontece, não dá certo. Não dá certo. Eu diria que
uma das medidas que poderia ser adotada, que a gente não vê, né? Políticas públicas voltadas a adotar ou, pelo menos, a amenizar as causas que levam a isso. E antes que me perguntem, antes que falem, o cara lá ele praticou um crime e tem livre-arbítrio. Pode ser. Leva o preso para ti. Pode ser. Mas, velho, eu trabalho numa promotoria há 18 anos. Acompanho isso na prática. E eu vou te dizer, velho, a gente trabalha com gente que se criou numa situação absolutamente desfavorável. Eu vou te dar um exemplo. Tem determinados bairros onde uma criancinha de 2, 3 anos, ela convive com o pai batendo na mãe diariamente, embriagado. E tem o vizinho, que é um adolescente, já está iniciando a drogadição. E tem um outro vizinho que anda armado porque é traficante. E isso aqui não é uma realidade de livro, não, isso é a realidade vivenciada, vista. E eu posso dizer, minha esposa que está aqui é dentista, ela faz num bairro, lá no município, num bairro que é o mais violento. E é o que mais tem traficante, ela conhece os traficantes lá de dentro. Já entrou em casa das pessoas e ela me relata e só me diz o nome para não se comprometer. Aí quando tu chega em casa e ouve os relatos, aí tu vai dizer o quê? Uma criança que com 2, 3 anos de idade, ela vê o pai batendo diariamente na mãe, o irmão já entrando na drogadição, o vizinho armado porque é traficante, cara, o que tu vai esperar? Aí tu vai me dizer, porra, mas esse cara vai crescer, ele tem o livre-arbítrio de poder ele escolher entre praticar o crime ou não. Mas, velho, qual é a outra opção que tu deu para o cara? Dá a opção de escolher. Torna isso de uma forma equânime. O Estado não proporciona isso. Ele não sabe o lado bom da coisa. Ou se sabe, sabe de ouvir falar, de não de vivenciar. Ele não sabe, ele não tem condições de uma forma de paridade de armas, por exemplo, para você escolher o caminho do bem. Claro que eu estou dizendo que a maioria das pessoas que moram em zonas conflituosas, a maioria das pessoas que moram em bairros menos favorecidos, é óbvio que são pessoas de bem, cidadãos que trabalham, é óbvio que isso, cara, elas tiveram possibilidade ou elas escolheram o caminho do bem. Elas acabaram optando, mas tem situações que tu tem que mostrar para o cara. Tem situações que você tem que entrar e dizer, velho, tu vai se ferrar. E às vezes tu fica pensando, por que não fazem isso? Porque isso aqui não é novidade, gente. E aí teve uma situação, e aí vai minha homenagem de novo para o Cassiano, tá? Vocês falam para o Cassiano depois, que ele me perguntou, cara, ele fez uma das perguntas mais difíceis. Eu sou professor de graduação e faço questão de dar aula para segundo, terceiro semestre, para ferrar os caras mesmo do início. É para desde o início dizer como é que funcionam as coisas. É para desde o início dizer, velho, a vida lá fora, ela é bonita, mas desde que você faça bonita. A trajetória que tu vai ter na graduação é linda, mas tu tem que fazer para merecer. Eu faço questão, eu peço, segundo, terceiro semestre, porque eu pego ali aquela galerinha, aquele pessoalzinho, 17, 18 anos, os inimputáveis, que passam a ser imputáveis depois comigo, e digo, velho, é assim que funciona. Porque é ali que está a esperança de que as coisas possam melhorar, que as coisas possam avançar. E aí vem o Cassiano, que tem 17, 18 anos, o Cassiano tinha 17 anos, quando me perguntou, 18 anos, sei lá exatamente quanto é um piada de bosta. Tá? E aí ele me perguntou, cara, e eu titubeei, tá aqui o pessoal que sabe. Professor, por que não ensinam nós a votar? Por que não mostram como é que a gente vai votar? E eu peguei e pensei, primeiro, cara, tu tem que ter a informação. Quem é que dá a informação? Sabe a conclusão que eu cheguei? Eles não querem ensinar nós a votar. E eu começo a pensar que isso tudo, esse estado de coisa, ele é estrategicamente pensado para não mudar. Porque se mudar, velho, aquela galera que está lá em cima não fica, não está lá. Não iam estar lá.
Nós íamos estabelecer um senso crítico que não iam estar lá. E aí tu começa a perceber que sim, nós temos um problema sério de informação. Porque a gente sabe quais são as zonas conflituosas, a gente sabe quais são os problemas, mas não se resolve. Porque tem políticas públicas que vão durar bastante para trazerem resultados. Eu costumo dizer, e eu tenho aqui, agora pena que o Luciano não veio, o Luciano Menezes é um delegado regional, ele veio aqui para nos prestigiar, mas já foi tomar café, tomar vinho, né? Ele não veio para cá. O Luciano, ele é um delegado de polícia atuante. E eu costumo dizer para ele, meu amigo pessoal, digo, cara, não adianta tu entrar com toda a tua equipe dentro de um bairro, dentro de uma favela, praticar aquela postura ostensiva, tem que ter, evidentemente que tem que ter, mas sem ir o secretário de saúde junto, velho. Sem ir o secretário de saúde junto. Sem ir o assistente social junto, porque não adianta tu ir lá, mostrar tuas armas, prender meia dúzia de gato pingado, apreender uma quantidade de droga, porque tu vai enxugar gelo. Eu sei porque eu trabalho assim. É o meu dia a dia. Tu vai enxugar gelo. E a gente sabe, ele disse uma vez numa palestra, eu estou enxugando gelo. Porque não adianta tu ter só políticas repressivas, tu tem que levar o secretário da saúde junto, vai o secretário da educação junto, vai a porra do assistente social junto, e dê condição de vida para esse pessoal, para eles poderem lá na frente deliberar se vão entrar para o crime ou não. Se entrar, prende. Se entrar, entra com ação penal, devido ao processo legal, e condena e executa com muita veemência, porque é assim que nós fizemos lá em Santa Cruz, assim na promotoria onde eu tatuo. O cara é condenado, é executado a pena. Mas eu dou todas as garantias. Nós damos todas as garantias para o cara poder se defender. Culpado, condenado, velho, vai sim cumprir a pena. E se não cumprir a pena de forma adequada, regride o regime. Vai ferrar também o cara, por que não? Mas se tu cumprir direitinho, vai com Deus. Chegou o ponto uma vez, para ver como é que o Estado falha. Chegou o ponto uma vez de um sujeito, um condenado, ele está em livramento condicional, e lá na promotoria me procurar. Qualquer um, não exatamente eu, qualquer um que estava na assessoria. E eu, eu que tenho atribuições na vara de execução criminal, fui lá atender ele, na promotoria de execução criminal, fui atender. Sabe o que o cara chegou para mim? Ele foi defrontar, ele foi confrontar, nitidamente ele foi para fazer isso, um condenado, que estava em livramento condicional. Digo, doutor, eu estou há 2 meses em livramento condicional, estou procurando emprego e não consigo. Quando eu digo que eu sou detento em livramento condicional, ninguém me dá emprego. E agora, o que eu faço? Digo, continuo tentando. O que eu vou dizer para o cara? Olha, e aí eu já entendi a coisa. E ele, doutor, eu não vou conseguir. O que o senhor pode fazer para ajudar? Digo, eu só posso te aconselhar a continuar tentando. Doutor, eu não vou conseguir, eu vou voltar a delinquir. Eu vou praticar crime de novo. Eu digo, cara, não faz isso, velho. Não, porque eu saí e não tenho condições, simplesmente não tenho condições. Cara, não é que o Estado tem que pegar no colo e dar trabalho. Mas, esse cara ele não foi devidamente reeducado, ele foi confrontar, praticou crime, de novo, foi condenado, está cumprindo pena. Isso não é defender bandido, é defender uma pessoa que vai voltar para a sociedade. E, às vezes, tem pessoas que querem voltar para a sociedade, mas não têm condições. Não foram proporcionados os mecanismos e instrumentos adequados para que isso ocorresse. E aí tu começa a pensar, e eu vou dizer, eu sou meio linha dura, assim, eu estou falando aquela que é a realidade. E não é defender bandido, muito pelo contrário, a minha função não é defender bandido, muito pelo contrário, é para condenar e acusar. Embora eu dê aula para a OAB, mas a realidade é muito mais dura. O problema é no aspecto social. Não é você criando leis ou proferindo decisões da forma como o STF decidiu agora que vai solucionar os problemas. Para você ter uma ideia, pena que o Luciano não está aqui. Quando saiu a lei, aquela que tornou o crime de porte ilegal de armas, de uso restrito como crime hediondo, cara, isso foi numa quinta, se não me falha a memória. Na sexta-feira, ele fez a apreensão, uma das maiores apreensões de arma do país, lá em Santa Cruz do Sul. Só a R15, para você ter uma ideia.
Foi uma das maiores apreensões. Eu estava em sala de aula, vocês sabem, vocês lembram, eu estava em sala de aula, vocês começaram a olhar lá os tablets, os celulares, eu fiquei indignado. Por que estão olhando essa porra de celular? Quero ver. Né? O que estão vendo? E estavam vendo lá o Luciano, o delegado, mostrando toda a reportagem, mostrando a apreensão. Cara, um dia depois que o crime passou a ser considerado hediondo, sabe onde é que está o cara agora? Sabe onde é que ele está agora? Ele foi condenado. Sabe onde é que ele está? Em casa com tornozeleira eletrônica. Quer dizer, adiantou muito tornar esse crime hediondo? Quer dizer, não é assim que as coisas vão se resolver. E aí eu já entro antes que termine o tempo, às vezes eu pego e me passo, e para quem foi meu aluno sabe o que eu estou dizendo, não é, agora vem a decisão do STF, e eu já entro no meu tema, aonde eles consideram que o sujeito condenado em segunda instância, ou mantida a condenação em segunda instância, já é possível você antecipar a execução da sentença penal condenatória. É como se você dissesse para o cara, velho, você teve a segunda chance, você se ferrou, agora você vai cumprir a tua pena. Beleza, que bom, tudo bem. Mas tornar isso de uma forma genérica e fundamentar, e os fundamentos que foram adotados é que me preocupa um pouco. Porque dali a pouco, você pode decidir de qualquer forma, de qualquer jeito, é como se você estivesse decidindo, considerando como uma fundamentação o anseio de que nós tenhamos menos criminalidade. Cara, quem é que não quer, velho? É óbvio que eu quero que minhas duas filhas vivam num mundo melhor. Mas isso não é um fundamento para você sustentar uma sentença, uma decisão, um acordo daquela envergadura. E aí depois, logo na sequência, vem uma decisão, e isso também preocupa, quando envolve o decreto de indulto. Olha só o tamanho do problema. O decreto de indulto está certo, foi elaborado de forma absolutamente imoral, foi elaborado de forma a privilegiar determinadas pessoas, determinados criminosos, determinados setores criminosos de colarinho branco. Beleza, ninguém discute isso. E o STF suspendeu aquele decreto. Só que, na sequência, o ministro acabou estabelecendo regras. O decreto tem validade, mas para esse crime tem que cumprir tanta quantidade de pena. Quer dizer, porra, é o juiz, o julgador que está legislando. Indulto é de competência privativa do presidente da República. Então, o que tinha que fazer? Anula aquela porra e manda fazer outro. Mas não estabelece regras. É como se você estivesse legislando. E aí, tu começa a te preocupar porque pode vir qualquer coisa. Tu entende? Não é o fato de você antecipar a execução. Isso eu trabalho diariamente, mas é como as coisas estão se comportando. E o que é pior? Aí os caras começam a falar sobre relativização do princípio da presunção da inocência. Velho, isso aqui sempre foi relativizado. O princípio da presunção da inocência nunca foi um princípio absoluto. Tanto não é um princípio absoluto que você pode prender preventivamente o cara, pode ser prisão temporária, pode ter prisão flagrante, você tem a prisão provisória. Então não tem esse papo de presunção da inocência, é um princípio absoluto, ou foi relativizado, ele sempre foi relativo. E aí os caras concentram a discussão porque foi violado o princípio da presunção da inocência e esqueceram de uma outra situação muito mais grave, que é você destoar, ou você dar uma interpretação diferente para um conceito que é histórico, que é o trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória. E é aí que pega. Porque não é o fato de você antecipar a execução da pena, mas de você trazer um conceito diferente daquilo que é historicamente já sedimentado, que é o conceito do trânsito julgado numa sentença penal condenatória. E a Constituição nossa é uma das únicas constituições que estabelece um aspecto temporal para se falar em presunção de inocência. É um dos únicos normas do mundo que estabelece um aspecto temporal. Porque lá no artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal, diz que o sujeito ele não pode ser considerado culpado até o trânsito julgado da sentença penal condenatória. Está aí o aspecto temporal.
Está aí o momento, o termo, em que eu posso dizer em que essa presunção da inocência, ela já não mais vigora. Eu posso considerar o sujeito culpado, quando está transitado e julgado a sentença penal condenatória. Para vocês terem uma ideia, no Pacto de São José... No Pacto de São José da Costa Rica, esse treco aqui, no Pacto de São José da Costa Rica, o cara pega e fala com essa do eco. Ele diz assim que ninguém pode ser considerado, o cara é considerado inocente até ser provado sua culpa, mas não estabelece um aspecto temporal, até ser provada a sua culpa. Isso pode ser em primeiro grau, pode ser em segundo grau, mas o nosso problema é que nós engessamos, a Constituição Federal engessou. E, cara, e aí tem um outro problema que o Lênin Streck fala muito bem. Dali a pouco, é a Constituição se adaptando à lei e não a lei se adaptando à Constituição, porra. E aí foi, velho. Se nós começarmos a decidir a ponto de a lei se adaptar à Constituição e não... a Constituição se adaptar à lei e não a Constituição se adaptar à lei, cara, aí foi. As leis ordinárias, complementares, é que tem que se adaptar ao texto constitucional, ponto. E nós temos o artigo 283 do Código de Processo Penal, que é muito bem definido. Ninguém pode ser preso antes de uma sentença penal condenatória transitar julgado, a não ser em prisão preventiva, temporária e flagrante. É assim que funciona. E aí, trouxeram como uma interpretação, e vejam que em nenhum momento na decisão eles enfrentaram o artigo 283. Se tu for ver a primeira decisão, a que foi o paradigma para essa alteração de posição jurisprudencial, na primeira, ninguém, não há uma vírgula, não é anual do doutor Daniel Siene, professor lá, prazer, professor, né? Não há uma frase, uma vírgula falando do artigo 283 do Código de Processo Penal. Tangenciaram, literalmente tangenciaram. E aí tu começa a pensar, mas velho, o que é trânsito em julgado da sentença penal condenatória? E olha os reflexos que isso pode acarretar. Cara, é um conceito histórico tradicional. É quando você pode pegar e recorrer até sair o último sangue, o último suspiro até sair sangue. Trânsito em julgado da sentença penal condenatória é quando não tem mais possibilidade de recurso, a decisão é imutável. E aí eles trouxeram, embora que seja por uma boa causa, entre aspas, anteciparam o momento em que eu posso interpretar o que é o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, considerando que seria a decisão proferida em segunda instância. Eles interpretaram e fizeram uma dicotomia com a culpabilidade normativa e culpabilidade fática. A culpabilidade normativa ela vai até o trânsito julgado da sentença penal condenatória quando se esgotam os recursos. E a culpabilidade fática é onde você não tem mais a análise de prova. Ou seja, na segunda instância você não mais fala, esgotada a segunda instância, sedimentada a condenação, consolidada a condenação em segunda instância, se o sujeito ele for recorrer para o STJ ou por STF, não se discute mais prova. É só matéria de direito, e a interpretação que se dá, já que eu não tenho mais o que provar, vamos pegar e executar a pena. Ué, vai me tirar daqui. Né? Vai saber, o cara. Né? Vai saber. Né? E aí tem um outro problema, quer ver o que pode acontecer? Se eu considerar que o trânsito em julgado, a sentença penal condenatória em segunda instância, então eu já começo e não vai faltar gente, espera que eu estou dizendo, malandramente chegar e dizer, então que, para reincidência, basta que o cara seja condenado em segunda instância. Ora, se eu posso condenar o cara, se eu posso cumprir pena, por que eu não posso considerar o sujeito reincidente depois que ele comete o crime, quando julgado em segunda instância? Me expliquem isso, pô. Não explicam. Não tem explicação. Querem ver outra coisa? O cara condenado em segunda instância de forma definitiva, posso entrar com a revisão criminal? Transito julgado. Cara, eles têm que começar a entender que as coisas não funcionam assim. O judiciário entrou no mesmo barco que os outros poderes. É efeito.
Eles querem lidar com o efeito e não têm a competência ou não têm a coragem de lidar com a causa. Lidar com o efeito já está provado que não dá certo. É muito mais caro para o Estado sustentar os condenados, aquelas pessoas presas, do que você construir milhares de escolas, milhares de creches, de você dar saúde para a população, é muito mais caro. E sabe por que isso não acontece? Porque estrategicamente não querem. É estratégico, já me convenci disso. Porque se mudar, velho, se eles começarem a fazer agora, isso vai dar resultado daqui a alguns anos, eles não vão estar mais ali. Não serão os pais das crianças. Tu acha que eles vão fazer alguma coisa para um outro cara lá inaugurar? Se começar hoje, vai gerar efeito daqui a 20 anos, porque eu tenho que mudar toda uma geração. Eu tenho que educar esse povo. Tu acha que eles querem isso? E aí eu respondo o Cassiano, meu aluno, segundo semestre, Daniel, me perguntou, por que não ensino a votar? Na sala de aula, por que não nos ensinam a votar? E eu fiquei sem resposta. Fui para casa pensando, porque não querem. Simples assim. Porque estrategicamente é melhor tu não saber votar. Porque se tu souber votar, velho, se tu efetivamente souber votar, você, esse povo que está lá, não estariam ali. E aí poderia ser que as coisas mudassem. Então, gente, assim, nós temos que parar de conversa fiada. A gente vive num contexto de conversa fiada. É conversa para boi dormir, como a gente diz aqui no Sul, Daniel. É pegar e aumentar a pena de um crime. Pronto, sou bonito, eu estou fazendo alguma coisa. É de você pegar, dali a pouco, no ano eleitoral, pegar e criar um concurso público para botar 500, 200 e poucos policiais. É de você pegar em ano eleitoral, pegar e começar a comprar viatura para a polícia. Corolla. 0 quilômetro. Sim, tem. Bem assim. Em ano eleitoral, cara, passou, e aí tu começa a pensar, porra, mas isso aqui virou plataforma, velho. O cara está preocupado contigo, está preocupado em se reeleger, está preocupado em se manter ali. Soa bonito de você chegar e tornar uma determinada situação uma qualificadora. Soa bonito de você tornar um determinado fato hediondo. Porque vende, e tu acaba, o pior de tudo, para o grande público, aquilo acaba se incorporando, digo, estão fazendo alguma coisa. Estão fazendo porra nenhuma. Querem ver um exemplo sintomático? Eu acho que teve aqui o professor Amadeu, eu infelizmente não consegui falar, não consegui ver, eu queria muito ver a palestra dele, porque eu sou fã do cara. Eu estava dando aula hoje de manhã na Unisc e eu tive que vir dirigindo aqui, cheguei agora há pouco. Né? Mas ele deve ter falado em intervenção militar, no Rio de Janeiro. E uma das poucas vezes que eu estou em casa, né, amor? Amor, depois a gente conversa. Tá. Uma das poucas vezes que eu estou em casa, eu estou assistindo televisão. E aí eu vejo que a intervenção militar no Rio de Janeiro. E nós estivemos no Rio de Janeiro agora há pouco atrás, era para descansar, né? Se não fosse a OAB, ou não fosse prorrogado as 2 semanas, aí acabou meu descanso, né? E aí eu perguntei para o cara que estava nos conduzindo, o cara mudou alguma coisa? O cara disse, não mudou porra nenhuma. Os caras entram, o exército entra, para um pouquinho, os caras saem, e no mesmo local que eles estavam, vão lá e cometem os crimes de novo, e por confrontar mesmo. Né? Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte, quando eu olhei a intervenção militar, e dei uma notícia da intervenção militar, curiosamente em ano eleitoral, sabe-se lá o porquê, né? Eu vi as atribuições. Eles botaram em duas colunas atribuições. O interventor, segurança pública. Hoje todas as atribuições é como se fosse o secretário da segurança, o interventor. E o resto, saúde, educação, saneamento, habitação, assistência social, continua da mesma forma, a mesma porra. Está com o governador.
Quer dizer, aquilo que é a causa, continua do mesmo jeito. E aí vocês vão me dizer que não é um país de conversa fiada, pô? Não mudou, a vida dos caras não mudaram, tio. E eu começo de novo, reitero, eles não querem que mude. Porque se mudar, eles não vão estar lá. E aí tu perde as esperanças. Cala a boca, termina essa porra de uma vez. E quando eu me deparo com alunos do segundo, terceiro semestre, quando eu me deparo com a Aline, com a Terezinha, com a Laura, com a Lidiane, tá, Lidiane, eu estou falando teu nome lá, tá? O pessoal, Adrian, Felipe. Cara, e ver esse mundo de pessoas aqui me renova um pouco as esperanças. Porque talvez saia daqui a solução dos problemas. Eu digo isso em sala de aula, às vezes. Eu até brinquei para eles, fingem que vocês nunca me ouviram falar isso, porque eu falo isso de uma forma reiterada em sala de aula. Porque talvez saia daqui alguém decente, alguém que tenha vontade de fazer as coisas, que tenha vontade de mudar esse estado de coisa, talvez saia daqui. Talvez saia do aluno meu, saia do aluno do Daniel. Talvez saia daqui alguém que possa mudar isso, cara. Aí quando eu vejo um auditório lotado, que eu sei que vocês estão desde tarde, imagina o tamanho do cansaço que vocês estão, apesar de ter sido palestras brilhantes, mas cansa, né? Imagina estar sentado aqui. E ainda vocês estão com os olhos esbugalhados, ouvindo esse cara feio falar. Cara, me renova as esperanças. Pode ser que daqui saia a solução dos problemas. Se não for daqui, que seja, de repente, no próximo evento, que seja na outra instituição, que seja alguém que tenha a capacidade de compreender que o nosso problema não são os efeitos, são a causa. Que tenha a coragem e tenha a humildade de preparar para que outros, talvez, aqueles outros gestores continuem um trabalho que foi bem iniciado. Que não sejam egoístas. Que nós tenhamos uma vida, um mundo, pessoas com muito mais sentimento de solidariedade. Cara, não é. A humildade, velho, não é um defeito. A humildade é a virtude dos fortes, não é defeito dos fracos. Tu tem que saber que tu está aqui para servir. O cara que está para servir, e tu não vai resolver o problema de uma hora para outra. Tu tem que preparar o campinho, tu vai ter que preparar para que outras pessoas que de repente te sucederem continuem fazendo um trabalho bem feito. Mas isso é questão de decência. Isso é questão de consciência do coletivo, do interesse público. Isto é de gente que quer ver as coisas mudando. Eu sou um eterno, quem foi meu aluno sabe que eu sou um eterno otimista. E para quem é meu aluno sabe que eu estou toda hora motivando, e eu sei que muitos de vocês aqui, e eu costumo reiterar, e vou dizer de novo, e quantas vezes forem necessárias, vocês aqui, cada um de vocês, são muito maiores do que vocês pensam. Vocês têm um potencial absurdamente muito maior do que um dia você imaginou. Se eu te colocar em qualquer desafio, e se você se colocar pronto a enfrentar, você vai enfrentar. E vai conseguir se superar, e talvez você consiga compreender que você sim pode mudar esse estado de coisa. Eu costumo dizer, e o Daniel está aqui também, que tem essa experiência, o cara, por exemplo, que vai fazer o OAB, ele se transforma. Em 1 mês e meio, o cara consegue ser uma outra pessoa. Em 1 mês e meio, ele se autoconhece. Em 1 mês e meio, ele consegue se convencer que ele é muito maior do que ele mesmo. Em 1 mês e meio, o cara começa a ter coragem de se olhar no espelho e dizer, eu sou melhor que tu. Em 1 mês e meio, 2 meses de estudo, o cara vai, senta a bunda na cadeira das 8 até as 18 horas, 17 horas.
num sábado e vai estudar no domingo. Em 1 mês e meio, ele sai do seu corpo e olha de cima para baixo e vê o que os caras fizeram, porra. E aí tu vai me dizer que não tem desafio que possa ser enfrentado e superado? Eu devo imaginar que deve ter bastante pessoas que foram nossos alunos que já passaram em OAB. Digam aqui quem foi, por favor. Alguém que já passou por nós. Querido. Aplaude. Vai começar a aplaudir. Obrigado, meu anjo. Mas é porque a gente acredita nisso. É porque a gente tem a convicção, a gente convive com tantas pessoas, com tantos jovens, e a gente sabe que, às vezes, a gente não consegue chegar porque nós mesmos nos boicotamos. É impressionante como as pessoas têm o poder de se boicotar, como as pessoas têm o poder de dizer assim, eu não vou. E como é impressionante quando a pessoa para e pensa e diz, agora eu vou e vou conseguir. Pô, o cara conseguiu. O cara conseguiu. E quando tu consegue, vamos combinar, né, gente? Tentem descrever o sentimento. Tempo encerrado, tá bom. Cala a boca. É indescritível, né? Esse é o tipo de coisa que tem que sentir. Quem sabe nós tenhamos também esse sentimento, esse esforço que vocês empregaram, essa consciência que vocês adquiriram de que vocês podem se superar, quem sabe isso também não sirva para melhorar o estado de coisa. Porque nós estamos num estado de coisa inconstitucional. Bem assim, estamos num estado de coisa inconstitucional. Quem sabe vocês, depois que adquirirem essa consciência, quem sabe que não saia daqui, ou saia do outro evento, ou saia de uma outra instituição, aquela pessoa que não vai ser o salvador da pátria, não tem esse papo de salvador da pátria, isso é conversa fiada também, mas que talvez contribua de uma forma coletiva para melhorar as nossas vidas. Eu só tenho que agradecer a vocês. Foi um prazer, uma honra ter estado com vocês. Foi um prazer quase que orgástico ter estado aqui. Espero voltar outras vezes e que vocês me aguentem. Beijos.